Aí na telinha, acompanha aí. Um carregador em um depósito empurra uma caixa de 20 kg, que inicialmente estava em repouso. Para colocar a caixa em movimento, é necessário uma força horizontal de 30 newtons. Uma vez iniciado o deslizamento, são necessários 20 newtons para manter a caixa movendo-se com velocidade constante. Então vou reler como você vai fazer na prova de amanhã, tá? Um carregador em um depósito empurra uma caixa de 20 kg. Então a massa da caixa, 20 kg, que inicialmente estava em repouso. Para colocar a caixa em movimento, é necessário uma força horizontal de 30 newton. Uma vez iniciado o movimento, o deslizamento, são necessários apenas 20 para manter a caixa se movimentando em velocidade constante. Aí ele pede, determine os coeficientes de atrito estático e cinético entre a caixa e o solo, e também pede o trabalho realizado pelo carregador ao arrastar a caixa por 5 metros com velocidade constante. Ok, vestibulando? Então o professor Hilton vai lembrar aí rapidamente a parte de cálculo aí para a gente já ir para a resolução. Perfeito. Olha, vestibulando, lembrar uma frase importante quando ele falou que a caixa, após sair do repouso, está se movendo com velocidade constante, movimento retilíneo uniforme. Então, a resultante das forças externas tem que ser igual a zero. Resultante das forças externas igual a zero. Mentalize aí a caixa sobre a superfície plana e horizontal, movendo-se com velocidade constante, porque alguém está empurrando essa caixa. Então, você tem a força peso, uma força de origem gravitacional, lembrar disso. A força normal exercida pela superfície sobre o bloco, de origem eletromagnética. Tem a força que o sujeito está fazendo para frente, empurrando a caixa. E tem a força de atrito estático. É isso, estático? Não, que a caixa está escorregando. Então, se a caixa já está em movimento, deslizando, nós temos força de atrito dinâmico ou cinético. Que aí a equação qual é? Força de atrito cinético, dinâmico, vai ser igual, o valor dela vai ser igual ao coeficiente de atrito cinético multiplicado pelo valor da força normal. Força de atrito cinético seria o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Tá? Mi vezes a normal. Olha aí na telinha, por favor. Então, vestibulando, olha aí. Então, o professor Hilton lembrou, força de atrito é o coeficiente vezes a normal. Quando o corpo está parado, nós vamos ter o coeficiente estático, né? Quando ele está em movimento, nós vamos ter o coeficiente de ser cinético ou dinâmico, tá? Mas a fórmula é uma só, ok? Então, ele pediu determinar os coeficientes de atrito estático e dinâmico. Ora, vestibulando, o estático, eu vou usar a força de atrito que quando ele estava parado. Então, para tirar ele do movimento, foi necessário 30 newton. Então, eu vou usar a força de 30 newton. Depois que ele entrou em movimento, em cinético, né, em dinâmico, em movimento, cinema, usou 20 newton. Então, eu vou ter duas forças de atrito. Para tirar ele do movimento, né, para colocar ele em movimento, vai ser 30 newton. Depois que ele entra em movimento, é mais fácil empurrar um carro. Então, a força de atrito cai porque muda esse coeficiente e passa a ser aí uma força de 20 newton. Então, vamos agora aproveitar, tá, e resolver essa questão. Mas antes de resolver, eu gostaria que vocês olhassem aqui para mim rapidamente. Veja bem, está lá uma caixa de 20 kg, tá? Ele disse que só entrou em movimento quando botou 30 newton. Então eu pergunto a vocês, se a caixa tem lá 20 kg, se eu botar 10 newton, ela entra em movimento? Não, porque ele disse que só entra em movimento quando colocar 30. Aí quanto vai ser a força de atrito? Se eu coloquei 10, a força de atrito vai ser 10, porque a força de atrito só faz anular o valor da força que eu coloquei, tá? Se eu coloquei 10, ela vai ser 10. Aí você diz, mas professor, não está parado, era para ser 30. Não, porque se fosse 30 eu botava 10, aí a força de atrito andava 30 menos 10, 20. Eu saía andando. Então se você tem uma parede que para entrar em movimento só entra com 100 newton, se você botar 10, ela vai botar 10. Se você botar 20, ela vai botar 20. Porque a força de atrito estática ela é variável no tempo e ela é bem inteligente, ela acompanha a sua força. Então, nesse problema aí, na caixa que tem uma massa de 20 kg, ela só entra em movimento a partir de 30 newton. Então, se você botar 10, ela não entra em movimento. E a força de atrito vai ser
10. Se eu colocar 20, ela não entra em movimento e a força de atrito vai ser 20. Se eu colocar 25, ela não entra em movimento e a força de atrito vai ser 25. Agora, quando eu colocar 30, ela entra em movimento, né? Passa a iminência de movimento, um pouquinho maior que 30, e a força de atrito naquela hora foi a máxima, que foi 30. Agora, depois, se eu botar, por exemplo, 50 newton, aí ela entra em movimento, que ela só suporta até 30, e ela entra em movimento. E quando eu botei 50 newton, que entrou em movimento, aí ele disse que a força de atrito, quando entrou em movimento, cai para 20. E cai porque a gente sabe que para você empurrar um carro é uma dificuldade. Mas depois que você empurra, é mais fácil manter, porque a força de atrito cai quando está em movimento. Ok? Então, professor Hilton, acompanha aí na telinha a resolução aí com o professor Hilton. Exatamente. Olha aí, caro vestibulando, como são necessários 30 newtons para colocar a caixa em movimento, na iminência de movimento, vamos dizer assim, temos que essa situação corresponde à iminência de movimento. Força de atrito aí, vezes a normal, né? Quando eles usarem essa fórmula, μ estático vezes a normal, lembrar, caro vestibulando, como o Luiz Carlos colocou para vocês, essa força de atrito estático, ela tem intensidade máxima. É o valor de força de atrito estático máximo, tá? Que é o μ estático vezes a normal. Pode ser até que a força de atrito estático tenha valor menor. Então esse já é o valor máximo. Aí você isola o μ estático, dividindo aí a força F1, que ele chama, a força necessária para tirar o corpo do repouso, para ficar na iminência de entrar em movimento, vamos dizer assim, 30 newtons, dividido pelo valor da força normal, a intensidade da força normal, que tem o mesmo valor da força peso. Não coloque na prova que a normal é igual ao peso. São dois vetores distintos, mas tem o mesmo módulo. Então, 20 kg, né, a massa do corpo, vezes a gravidade no local, que é 10. 30 dividido por 200, você vai encontrar um coeficiente de atrito estático de 0,15. Tá? É isso aí, né, Luiz? Ok, respondi. Quando ela ficou em movimento, a mesma fórmula, a força de atrito 2, vai ser N vezes a normal, só que quando ela entrou em movimento, lá no enunciado diz que a força de atrito caiu por 20. Para 20 newton, ele perguntou qual o coeficiente de atrito de movimento. Aí eu vou usar a força de atrito de movimento, 20. 20 dividido pela normal, que é em módulo igual a força-peso, é 20 vezes 10. Se o corpo tem 20 kg, vai ser 20 vezes G, que é 10, dá 200, tá? Então, o coeficiente estático ou cinético vai dar 0,10, ok? Tira aí o sinalzinho aí da TV União, bem rapidinho. Então, o sinal aí vai dar 0,10, ok? Então, o coeficiente de atrito cinético, eu botei é o máximo, tá? O estático, perdão, é o máximo, é a força para entrar em movimento, né? A partir daí ele entra em movimento, ele disse que era 30 newton para entrar em movimento, e depois que entra em movimento, a força de atrito caiu para 20. Então, para achar o coeficiente de atrito estático, eu uso a maior força, e para achar o coeficiente de atrito em movimento, cinético ou dinâmico, eu uso a menor que ele deu. Então, tá aí os dois coeficientes, ok? Isso. E o trabalho, né, Hilton, como é que se faz? Ele está pedindo para calcular o trabalho realizado pelo operador, né, pela pessoa que está empurrando a caixa com a força de 20 newtons, a intensidade de força 20 newtons, e deslocando essa caixa 5 metros, um deslocamento de 5 metros. Se o carregador mover a caixa com velocidade constante, o trabalho realizado pela força que ele aplica sobre a caixa é dado por... Já que a força que ele realiza é uma força de intensidade constante, aí você faz trabalho, o valor da força, vezes o módulo do deslocamento e o cosseno do ângulo, que aí não aparece. Por quê? Porque a força está sendo aplicada no mesmo sentido do deslocamento. Então o ângulo seria 0 grau. Cosseno de 0 é 1. Então basta pegar o valor da força e multiplicar pelo deslocamento, o módulo do deslocamento aí que vai dar 20 newtons vezes 5 metros, 100 joules. Esse é o trabalho realizado pelo operador. Se fosse o trabalho da força resultante, né, Luiz? Ok. Aí seria outra coisa. Tá? Beleza, vestibulando.